a primeira referência no texto sagrado a um nome de Deus? A primeira referência que nós temos já é em Gênesis 1:1, né? Aqui cabe uma fala aqui explicativa e introdutória. O nosso tema é por que Deus tem vários nomes. Então, primeiramente, existem estudiosos que vão divergir disso. Existem estudiosos que dirão, eu não vou entregar já agora o ouro, né, da pergunta que você fez, mais para frente eu comento. Existem estudiosos que vão dizer que o único nome de Deus é o tetragrama, depois a gente explica, não vou entrar em detalhes agora, né, para não dar o spoiler. Tá. E existem outros que vão dizer o único nome é o tetragrama sagrado e os outros demais nomes são predicativos ou elementos que lançam luz ou desdobram o significado maior do tetragrama, essa é uma perspectiva, e outros que vão dizer, não, Deus tem vários nomes, o tetragrama é o nome por excelência, isso é verdade, mas não é o único nome. Você tem, de novo, outros nomes. Elohim, Eloá, nomes compostos, El Shaddai, Elohim Ire, né, Elkanah e tantos outros nomes, El Roi, que são também nomes divinos. Então, há uma discussão entre os estudiosos dessa teologia do nome de Deus sobre se apenas o tetragrama é nome e todos os demais teônimos são apenas títulos que desdobram esse nome, ou se todos eles são de fato nomes e o tetragrama é apenas o mais especial. É por aí que as discussões trabalham. Então, pastor, mas você falou que a primeira referência é em Gênesis 1:1. Gênesis 1:1 usa o nome ou a palavra Elohim. Elohim é nome? Então, aí é que entra a nossa discussão, né? Elohim é uma referência. O que é Elohim? Elohim é o substantivo masculino plural de El. El é um título bem genérico, né, para Deus ou para a divindade em termos gerais. E, ao que tudo indica, a raiz do termo El, ela vem ali de uma raiz semítica que tem a ver com força. Então, a ideia, embora El seja traduzido como Deus, com D maiúsculo, Deus com D minúsculo, e pode também se referir, por exemplo, a uma divindade estrangeira qualquer, ou seja, aquilo que não seja o Deus, por exemplo, de Israel, né? E você tem semelhanças, Heber, com esse termo bem monossilábico, né? El, também, por exemplo, no gaítico e no árabe, onde você tem il, e você tem no acádico ilu. Então você tem el, il, ilu, sempre nessa forma aí mais monossilábica, referindo-se a Deus ou divindade de forma geral. Então, Elohim é a forma plural, um substantivo plural que é o desdobramento do que é El. E que pode se referir, dependendo do contexto e do verbo que o acompanha, ele pode se referir ao Deus verdadeiro, ao Deus da Bíblia, o Deus de Israel, ou pode se referir a outros deuses. No caso de Gênesis 1:1, nós temos uma curiosidade que só é percebida no hebraico. Em português ela não é percebida. Por quê? Em hebraico nós temos um verbo no singular, né? Me permito usar essa expressão aqui, sem querer ser evidentemente pedante, mas para tentar explicar, mas a expressão Gênesis 1:1 traz em hebraico Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Breshit, no princípio, bara, ele criou. É um verbo que quer dizer ele criou. E na sequência vem Elohim, que é plural. Então é como se fosse, no princípio criou deuses, os céus e a terra. Obviamente o verbo no singular não casa, não concorda com o substantivo no plural. Então, evidentemente, então nesse caso Elohim, para concordar com o verbo no singular, ele também deve ser singularizado. Então, no princípio criou Deus, seguindo a ordem do hebraico, né? O verbo ele vem antes do sujeito no hebraico, diferentemente do português, e você tem um complemento. O que Deus cria? Os céus e a terra, né? Et hashamayim ve'et haaretz, os céus e a terra. A questão curiosa aí mas por que Elohim é plural? Aí vem as teorias, não sei se eu já posso de repente comentar alguma coisa agora, né? Qualquer coisa me corte, me interpele. Não, vamos embora. Mas Elohim, há pessoas que já veem no termo plural Elohim uma referência à Trindade. Eu sou um crente convicto na Trindade. Para mim, o Pai é Deus, Jesus Cristo, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Vírgula.
Dito isto não significa que eu deva ver necessariamente a Trindade ali em Gênesis 1. Porque se eu tenho em mente que quem escreveu é um autor monoteísta, né, um hebreu, que escreve para monoteístas, diante de uma fé monoteísta, que o diga Deuteronômio 6,4, né, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ouve Israel, Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Então, diante desse background monoteísta, seria, eu diria que no mínimo anacrônico imaginar que Moisés, presumindo, ou como autor ali da Torá do Pentateuco, fosse um monoteísta trinitariano, seria um anacronismo, né? Então, Elohim, diante de tudo que eu disse, ele é visto em geral pelos estudiosos como um plural majestático divino ou um plural intensivo, dando a entender ou apontando para o fato de que todas as qualidades, atributos e toda a grandeza da divindade estão presentes em um único e mesmo Deus. Esta é a leitura que pode ter ligeiras variações típica no contexto judaico, e nesse aspecto eu concordo com ela. E eu não entendo que ver isso no texto em Gênesis 1 irá depor contra a crença na Trindade. A Trindade, a meu ver, é um ensino bíblico, é uma doutrina bíblica, cumulativamente presente no Antigo e Novo Testamentos, mas isto não significa que eu deva necessariamente vê-la já ali no contexto veterotestamentário e, sobretudo, no primeiro versículo da Bíblia. Agora, Elohim, no texto sagrado, sempre se refere ao Deus Pai de Jesus? Então, via de regra, lembrando que esse tipo de pergunta, ele pressupõe a maneira como nós lidamos com a Trindade, quer acreditando na mesma, quer não. Então, de novo, um judeu vai dizer para você, é evidente que não. Um muçulmano, pior ainda. Lembrando que a Bíblia hebraica, obviamente, não é o cânon de um muçulmano. Então, eu vou refazer a pergunta. Ok. Elohim, no Antigo Testamento, sempre se refere ao Deus no qual nós cremos? É o Deus único, sim. O Deus único no qual nós cremos, mas que me perdoe cortá-lo, no desenvolvimento da revelação, ou ao longo da revelação progressiva, é visto como um Deus que, apesar de uno, é concomitantemente trinitário. Não isso é visto já ali? Eu diria que não, mas ele pode ser visto ao longo da revelação? Sim, eu concordo. Mas, por exemplo, tem um salmo lá que até tem um cântico, né? Na presença dos deuses a ti louvarei. Sim. Né? Jesus fala... Davi não falou, sois deuses? A palavra que está lá não é Elohim? Sim, perfeito. E não está se referindo ao Senhor. Isso. É que Elohim, como muitos outros termos, não só do hebraico, do grego, do português, do francês, do inglês, são termos polissêmicos. Então, Elohim, evidentemente, não significará sempre a mesma coisa em contextos diversos. Dependendo do contexto, Elohim é Deus, com D maiúsculo, o Deus único, o Deus de Israel. Dependendo do contexto, é uma referência a deuses, os deuses pagãos. Dependendo do contexto, pode ser uma referência a líderes ou juízes. O caso, por exemplo, do Salmo, vós sois deuses, a ideia ali pode ser também de líderes ou dos juízes, né? Então, você tem outros sentidos, Heber, que dependerão do contexto específico onde a terminologia se apresente. Por isso, Deus precisa de um nome dele, nome, né? Carlos Augusto Vailate não é outro, é só você, mais ninguém. É verdade. Então. É verdade. E qual que é o... Então vamos para o tetragrama. Ok. O que é esse bendito tetragrama sagrado? Vamos lá, só essa pergunta sua já dá um programa específico. Eu vou tentar ser sintético aqui, tá? A palavra tetragrama é uma palavra, claro que aportuguesada, de origem grega, vem do grego tetragramaton, onde tetra quer dizer 4 e gramaton vem de grama, que quer dizer letra. Portanto, tetragrama, 4 letras. A que letras o tetragrama se refere? Há 4 letrinhas do hebraico, que são Yod, Re, Vav, Re. Yod, Re, Vav, Re, que compõem o chamado tetragrama sagrado. Então, essa é uma parte. Bom, o que significa o tetragrama sagrado? Né? Como que nós podemos traduzi-lo? Aí é que entra toda a problemática. Ao que tudo indica,
Com o passar dos séculos, e por que não dizer milênios, a pronúncia exata e o significado exatos do tetragrama acabaram se perdendo. O que há na academia, por exemplo, de teoria, entre as teorias mais recentes e mais usadas pelos estudiosos para interpretar o tetragrama? De forma geral, os estudiosos entendem que o tetragrama Yod, Re, Vav, Re, que vai dar o YHWH que a gente vê às vezes na internet, nas imagens e tudo. Eu devo ter até uma imagem aqui e depois, se você quiser, eu posso mostrar. Eu vou explicar como que surgiu, por exemplo, Jeová, que tem a ver com isso. E aí, talvez, se for possível, eu tenho, acho que uma imagem no celular, se a câmera puder pegar, daqui a pouco eu mostro, tá? Então, o que acontece? Os estudiosos entendem que o tetragrama Yod, Re, Vav, Re possivelmente derive de uma antiga raiz verbal hebraica chamada Hawai ou Havai, que é uma ancestral de Hayá, que é o verbo ser ou estar, que é o verbo que está dentro do nome de Deus. Então, aí os estudiosos conjecturaram duas hipóteses. Ou o tetragrama, ele vem de um verbo simples no tronco kal, em hebraico, me perdoe pela linguagem técnica, mas é assim que as pessoas entendem, não tem como explicar de outra forma. Ou ele vem de um tronco verbal simples no tronco kal, que é simples, ou vem de um tronco causativo no refil, que tem a ideia de causalidade. Se você entender no primeiro sentido, num sentido simples, então o tetragrama, ele pode ser entendido, ou Deus é visto nele como aquele que é, ou aquele que se manifesta presente. Se você entendê-lo no sentido causativo, Deus é aquele que chama à existência, ou aquele que faz acontecer, portanto, ele é o Deus criador. As duas coisas. Exato, de repente você não precisa necessariamente, né, ver ali um falso dilema, você pode ver as duas coisas, em termos hipotéticos, perfeito. E esse é o nome de Deus? Então, só que como que nós pronunciamos o tetragrama? Sei, mas esse seria os judeus consideram esse o nome? O nome de Deus. Só que aí que tá, o judeu não pronuncia. Não pronuncia. Então, o judeu, quando se refere a Deus, ele vai chamá-lo de Hashem, o nome. Alguns judeus ainda usam... Hashem? Hashem. Ha é o artigo definido em hebraico. O. Shem, nome. Hashem, o nome. O nome é aquele que é o nome, é o tetragrama que não dá para pronunciar. Por quê? Para não incorrer no pecado de pronunciar o nome de Deus em vão, conforme Êxodo 27 e Deuteronômio 5:11. E depois, obviamente, eu posso talvez dar mais pinceladas sobre isso, né? Mas isso, Weber, nos fará pensar no surgimento, eu não sei se talvez seja o momento já agora, o surgimento do tal do nome Jeová. Não sei se você quer que eu fale agora. Pode mostrar aqui. Então, enquanto você pega aí, ó, okay, Lucas Mateus mandou a mensagem dizendo: o primeiro nome de Deus na Bíblia foi Eu Sou o que Sou. Esse foi o primeiro nome de Deus na Bíblia, não foi Jeová. Moisés perguntou para Deus qual é o seu nome, ele respondeu: Eu sou o que sou, esse é o meu nome eternamente. E no Novo Testamento Jesus falou: Eu sou o pão da vida, o caminho e assim por diante, né? E completando o tal do Eu Sou. Mas então... Não é bem assim o que ele disse. O que ele perguntou, a colocação dele tem N desdobramentos, tá? Não é simples assim como ele disse, tá? Então, vamos lá. Pouco, assim, mas vamos ver o surgimento do Jeová. E eu volto no Eu Sou o que Sou, tá? Pode segurar então, o celular. Eu não sei se dá para ver aqui. Vai mostrar. A câmera, eu estou vendo aqui, se dá para ver. Isso. Aí, beleza. Aqui dá para ver, né? Isso. Então aqui você tem o nome, a origem do Jeová, eu coloquei aqui, deixa eu... Isso, eu estou tentando adequar aqui minha mão, né? Tá jóia. Então você tem aqui no Jeová, você tem uma mistura do tetragrama, das 4 letras, Yod, Re, Vav, Re, misturada, né? Aí você vai ver o surgimento de Jeová. Como que Jeová surge? Jeová, Heber e demais telespectadores, ele é o resultado da hibridização, da mistura das consoantes do tetragrama, Yod, Re, Vav, Re, ou seja, Y, H, W, H, com as vogais de Adonai. Adonai quer dizer Senhor, né? Então você pega ali o Shivá composto de Patar, de Adonai, o Rolem ali também de Adonai, e o Kames de Adonai, apenas com uma ligeira modificação na primeira vogal por razões gramaticais e fonéticas, e isso vai resultar no nome híbrido e artificialmente criado, Yehová, que vai dar em português Jeová. Quando isso ocorre entre
quinto, sexto, sétimo, talvez até o nono ou 10º séculos depois de Cristo, no contexto da Idade Média, por parte de um grupo de estudiosos judeus chamados massoretas. A palavra massoreta vem do hebraico massorá, que quer dizer tradição. Foram estes judeus que colocaram esses pontinhos, alguns dos quais brevemente vimos agora na imagem, e que nos permite vocalizar as consoantes, porque o texto hebraico original, ele é apenas consonantal, ele não tem vogais. E como que eu vou pronunciar algo que é só consonantal? Não dá, você precisa da vogal. É aí que entra em cena, ou entram em cena os massoretas, pontuando, por exemplo, o tetragrama, por meio de um artifício, onde eles misturam as consoantes do tetragrama com as vogais de Adonai, com uma ligeira modificação, como eu disse, na primeira dessas vogais, que é um shivá composto de patar, que é vogal ali semivogal, que é mudado ou volatilizado por uma vogal ali também, nesse contexto, que é o shivá. Ou seja, uma shivá composto de patar, que se transforma apenas num shivá. Então, em vez de ficar Yahová, fica Yehová. Como nós não usamos muito o Y em português, não é comum, então, de forma aportuguesada, nós substituímos o Y pelo J. Lembrando que o J não existe em hebraico, né? Não existem as palavras com som de J. Então, o que seria Yehová, que é essa invenção do gênio dos judeus massoretas da Idade Média, chega para o português como Jeová, ok? E os significados possíveis, aí é bem discutível. Então, aí a gente envolve a pronúncia do nome de Deus, que é outro problema, as hipóteses mais usadas. Como que nós pronunciamos o tetragrama? Mas por que os massoretas fizeram essa mistura? Para que nenhum leitor, de forma inadvertida, imprudente, incauta e desavisada, não incorresse no erro na época de ler o tetragrama e, ao fazê-lo, pronunciar o nome de Deus em vão e, portanto, transgredir um dos 10 mandamentos de Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Terceiro mandamento. Exatamente, o terceiro mandamento. Então, perfeito. Eles fizeram de propósito, eles sabiam qual seria a vocalização exata. Sim, perfeito, sabiam. Mas eles eu não vou usar essa palavra, eu vou usar aqui, corromperam, eles alteraram a pronúncia correta. Eles esconderam. Esconderam ali essa pronúncia correta para que, por exemplo, as pessoas não viessem a pecar pronunciando o nome de Deus. Mas o judeu, quando lê o Torá em voz alta, ele lê Yehová? Não, ele lê Adonai, né? Ele lê sempre Adonai. Então, aqui nós temos um caso. Por que Adonai? Porque as vogais de Adonai foram emprestadas para o tetragrama. Então, convencionou-se, portanto, traduzir como, ou ler, melhor dizendo, como Adonai. Por isso que as nossas traduções da Bíblia, em geral, trazem na forma do versal, versalete, ou capitalizado, Senhor, em maiúsculas, né? Ou de forma capitalizada. É o tetragrama ali. Por quê? Por causa da influência de Adonai. Mas e quando é Senhor Deus? E dependendo do contexto, você vai ter Adonai Elohim. Então, Senhor Deus, é o tetragrama mais Elohim. Adonai Elohim, Senhor Deus. Dependendo do contexto, a NVI, por exemplo, vai traduzir como Senhor soberano ou alguma coisa do gênero. Embora a expressão soberano em si não esteja no texto, mas envolve a conceituação por trás do termo. Se Deus é um Senhor, o Senhor aponta para a sua soberania, o seu Adonai governo, significa Senhor. A sua grandeza. Vamos lá. Cada pergunta que você faz eu tenho que explicar. Adonai, tradicionalmente, é traduzido como Senhor. Só que a morfologia da palavra não é essa. Você tem Adon, Senhor. O sufixo ai quer dizer meus. Portanto, meus senhores. É a mesma lógica de Elohim. Né? É plural e é plural. É sempre plural. Essa eu não sabia. Não sabe. Pois fique sabendo. Adonai, Adonai é meu Senhor. Ao pé da letra. As pessoas, e sobretudo quem é leigo, não sabe, ele fala, Adonai é Senhor, ok. Ou meu Senhor, ok. Mas ao pé da letra, essa terminação ai, os estudantes de hebraico sabem que ela aponta para a ideia plural. É meus senhores. Portanto. Igual Elohim. Igual Elohim, exatamente. Se você perguntar para um judeu por que Adonai está no plural Elohim, é o plural majestático, o plural intensivo, porque todas as características... Só porque ele não quer ver a Trindade, ele não quer dar o braço a torcer. Essa é que a verdade é essa. Pois é. Porque quando Jesus vem, ele chama
Deus e Pai. Sim. E ele é o Filho. Perfeito. E ele mostra claramente que eles têm a mesma natureza, a mesma origem. Perfeito, eu concordo. Então, e Jesus era judeu, ele lidava com os judeus. Então, os judeus, a partir de Jesus, vão ter que engolir. O próprio Tomé se refere a ele em João capítulo 20, Senhor meu e Deus meu. Como assim? Que história é essa, né? Os judeus querem apedrejar Jesus no Evangelho de João, no corpus joanino ali, sobretudo no Evangelho, porque entenderam determinadas expressões dele que, ao pronunciá-las, por meio delas, ele se igualava a Deus. Então isso fica evidente no Evangelho, né? Então não sei se agora, de repente, é o momento cabível, Heber, de tocar na fala de um irmão sobre Eu Sou o que Sou, que é o texto de Êxodo 3,14. Só um segundinho. Pois não, vamos lá. O Fábio Farias mandou o seguinte comentário. Tá. O pastor Vailate conhece a obra do especialista em línguas semíticas Michael Heiser. Michael S. Heiser. Ele tem outro entendimento sobre a palavra Elohim. Heiser afirma que Elohim significa qualquer ser não encarnado, portanto, um ser espiritual. Todos os seres espirituais são Elohim, mas somente um Elohim é o Criador, Yahvé. Então, de certa forma eu concordo, porque essa fala dele envolve o que eu disse minutos atrás. Elohim, dependendo do contexto, ele terá sentidos distintos. Então, no contexto genesiano de Gênesis 1:1, ele é Elohim, o Deus Criador. Em outros contextos, pode apontar para seres espirituais. Então, se esse é o entendimento geral, eu não tenho nenhum problema. Eu concordo com essa perspectiva. A gente pode chamar os anjos de Deus de Elohim? Vamos dizer que pode. Não é o termo mais habitual. Não é o termo mais habitual, tá? A forma mais adequada seria para eles malachim. Porque malach em hebraico é anjo ou mensageiro. Na verdade, é invertido. O sentido fundamental é mensageiro e o sentido secundário é anjo. Então, malach, anjo, malachim, anjos ou mensageiros, né? Todavia, quando a gente pega Gênesis capítulo 6, versículos 2 e 4, envolvendo um assunto sobre o qual já falei aqui, acho que mais de uma vez, os filhos de Deus e tudo, a expressão ali é Bnei Ha-Elohim, filhos de Deus. A Septuaginta e outros textos vão entender o que? Essa expressão como uma referência a anjos. Mas por quê? Porque o contexto é outro. Então, diante disso, o que o estudioso citado pelo nosso irmão mencionou, se formos respeitar os seus contextos, sim, eu não tenho nenhum problema em entender o que ele disse. O Heiser, né? Exato, o Heiser, perfeito. Tá. Você ia falar sobre o tetragrama lá, o Eu Sou o que Sou. Então, Êxodo 3,14, quando Deus comissiona Moisés a partir do início de Êxodo 3, no episódio maravilhoso, teofânico da sarça ardente, que chamusca, mas não queime, aquela coisa toda, e Moisés vai ver o que é e tudo, enfim, Deus acaba comissionando. E aí, nesse ínterim, Moisés pergunta, Senhor, né, Deus diz que vai enviá-lo para Faraó. Senhor, quando eu chegar a Faraó e ele me perguntar qual é o Deus que me enviou, porque tem essa coisa de saber a identidade da divindade, é por N razões, viu, Heber? Porque às vezes entende-se que ao conhecer o nome de uma divindade, você pode manipulá-la, você pode de forma mágica, enfim, exercer domínio ou força sobre ela, para que ela faça o que você quer. Esse possivelmente é o sentido para com Faraó enquanto pagão. Então, quando Moisés pergunta o nome de Deus, a resposta de Deus é desconcertante. Porque no hebraico, Deus não diz eu sou o que sou. O hebraico diz a expressão Ehyeh Asher Ehyeh. Ehyeh é o verbo hayah, que está dentro do nome da divindade, no tetragrama, é parte dele. Mas ele tem um Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico no início, que qualquer estudante de hebraico sabe que no imperfeito, que aponta para o futuro, né, para tentar traduzir a linguagem, quando aparece um Aleph no início ali de um verbo, de uma construção verbal, ele aponta para a primeira pessoa comum, singular, eu farei alguma coisa, é eu, verbo no futuro. Então o verbo ali, em Ehyeh, é o verbo hayah, ser, estar ou existir. Tendo dito isto, o que quer dizer Ehyeh Asher Ehyeh? Eu serei o que eu serei. Aí você fala, isso é nome? Eu serei o que eu serei.
Aí você fala, mas de onde vem então o eu sou o que sou? Ele vem da Septuaginta. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, ao traduzir erie asher erie, eu serei o que serei, traduziu como ego eimi hoon, eu sou aquele que é. Então, ego eimi, na verdade, ego eimi não quer dizer eu sou. Ego eimi quer dizer eu sou. Porque ego quer dizer eu, eimi já quer dizer eu sou. Então, ego eimi é enfático, eu sou aquele que é. Isso vai influenciar os autores no contexto neotestamentário. Mas então a Septuaginta fez teologia, não tradução. Então, aí é que está. Aí é uma discussão, tá? É uma discussão. A discussão é grande. Sim, muitos... Na verdade, toda a tradução, ela envolve, né, um elemento interpretativo. Então, não tem aquela de, eu vou traduzir sempre literal. Almeida Revista e Corrigida, que é bem literal, ela não traduz tudo ao pé da letra. A Almeida Corrigida e Fiel não traduz ao pé da letra. A tradução brasileira não traduz tudo ao pé da letra. Tem momentos que eles dão uma conceituada. Ou seja, onde dá para ir literalmente, eu traduzo literalmente. Onde não dá, eu dou uma conceituada, porque tem termos difíceis, expressões difíceis, sobretudo uma língua mais do que milenar, que é o hebraico bíblico. Então, o que acontece? É possível, no caso da Septuaginta, que você tenha uma influência evidentemente grega. Eu sou aquele que é de onde vem a ideia de ontologia, a ideia do ser. Isso vai impactar o contexto neotestamentário. Sobretudo, nós temos duas passagens interessantes, temos várias em João. Eu destaco duas. Uma de João 8,58, quando Jesus, conversando com os judeus, vai dizer que antes que Abraão existisse, eu sou. Ego eimi, eu sou. Jesus não diz eu era. Esperar-se-ia que ele dissesse eu era. Então seria ego en, eu era. Não, ele diz ego eimi, ele diz eu sou. Para quem conhecia a Septuaginta, opa, pera lá, ele está se igualando ao ego eimi do contexto de Êxodo 3,14. E outro texto ainda na sequência, de João, salvo engano, no capítulo 18, por ali, tem outra coisa interessante. Quando Jesus diz, ego eimi, eu sou, os judeus recuaram e caíram por terra. Aí vem as explicações dos estudiosos. Por que recuaram e caíram por terra? Alguns dirão, porque essa declaração ou envolveu uma teofania, uma manifestação divina, nós não vemos nada disso no texto. Qual que é o mais lógico pensar? Quando Jesus, um judeu, diz para judeus, ego eimi, eu sou, igualando, portanto, esse nome, essa nomenclatura, Êxodo 3,14, eles entenderam que Jesus usou uma expressão que estava reservada única e exclusivamente apenas a Yahvé, ao tetragrama. E isso, portanto, deve não apenas ter causado um espanto, mas, de fato, houve uma manifestação ali de Deus tão grande, de modo que eles recuaram e acabaram caindo diante da presença de Deus por meio da pronúncia do próprio nome, ainda que por meio da tradução para o grego naquele momento. Essa talvez seja uma explicação mais coerente nesse sentido. Como é que a NVI traduziu a versão, a última tradução da qual o irmão participou, né? O texto de Êxodo? Ela vai ficar como eu sou o que sou. Por quê? Mas por quê? A nova NVI, entre tantas outras características e peculiaridades, a chamada NVI 2023, ela buscou fazer um trabalho muito grande de harmonização também de textos. Não, nesse caso, portanto, uma vez que você tem os vários casos de ego eimi, sobretudo em João, eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, além dessas expressões onde eu sou não tem complemento, antes que Abraão existisse, eu sou, você não tem complemento. Quando Jesus disse eu sou, eles recuaram e caíram por terra. Então, a fim de haver essa harmonização, sobretudo com a Septuaginta, portanto, prestigiou-se e buscou-se conservar essa perspectiva. Bem, além do tetragrama sagrado, nós temos vários outros nomes para Deus. Senhor dos Exércitos. Perfeito. Adonai de Sevaot, perfeito. Então, como é que a gente explica todos esses nomes? Então, isso envolve a nossa fala quase que no início da entrevista de hoje, que
muitos verão apenas o tetragrama como o nome de Deus de fato, e os demais termos ou expressões são descritivas ou predicativas desse nome. Isso, portanto, se enquadraria nesses demais nomes que você mencionou. Então, Adonai Tsevaot, né, que é o tetragrama, mais o Tsevaot, mas a gente lê Adonai pelas razões que eu dei agora há pouco. Né? Então, é o tetragrama. Tsevaot é o quê? Tsevaot é exércitos. Né? Então, há quem entenda Tsevaot como uma referência aos exércitos celestiais, anjos, portanto, né? Anjos, serafins, querubins e tudo. Há quem entenda como envolvendo planetas, inclusive, estrelas, galáxias e tudo. E há quem entenda Tsevaot como uma referência aos exércitos de Israel. E há quem misture tudo e diga que Deus, ele é Adonai Tsevaot, ele é o Senhor que controla, domina ou governa sobre todos os exércitos, quer as hostes celestiais, quer as terrenas. Sem dúvida, ele é Senhor de tudo, né? Então eu sou propenso a entender essa perspectiva que vincule. Um termo interessante é El Shaddai. Isso. Muito problemático, muito problemático. Ele se traduz como Deus. Ok, divindade. O problema é Shaddai. De onde que vem o tal do Shaddai? Aí é que é problema. Por quê? Uma teoria diz que Shaddai vem de uma raiz árabe que significa ser forte. Portanto, El Shaddai é o Deus poderoso, o Deus forte ou o Deus todo-poderoso, que depois vai resultar em grego em Pantocrator, ou seja, aquele que é todo-poderoso, ok? É o que a gente mais conhece. Mas existem outras opções. Alguns veem Shaddai como resultante da raiz verbal hebraica Shaddad, que quer dizer assolar, destruir ou devastar. Então, El Shaddai é aquele que destrói, aquele que devasta, sobretudo os inimigos de Israel e aquela coisa toda. E nós temos alguns usos em que essa leitura é possível também, sobretudo nos profetas maiores e tal. Outra possibilidade interessante é que o termo Shaddai venha do acádico Shadu, montanha. Então, ele é El Shaddai, o Deus da montanha. E no caso de Moisés, lá no Horebe. Exatamente. Aí você tem o Sinai, todas aquelas teofanias na montanha. Então, a ideia de um Deus que as montanhas eram vistas, por razões lógicas, como regiões, topografias mais próximas do céu e, portanto, das divindades. Então, um El Shaddai é a ideia do Deus da montanha, do alto, que se revela naquele contexto do Sinai, do Horebe, do Nebo, né, com Moisés e tal. Uma interpretação mais inusitada, presente em vários círculos, é que Shaddai vem do hebraico Shad, ou Shod, que quer dizer seio. Então seria uma espécie de Deus dos seios, porque ele, em tese, fazendo o uso de uma linguagem hipotética feminina, seria um Deus que amamenta os seus fiéis, supre-lhes as necessidades e tal, e tal, e tal. Essa perspectiva não é praticamente defendida. Um ou outro exegeta, um ou outro raro teólogo é que vai defender esse tipo de leitura. Mas tá normalmente na moda fica entre agora. Deus da montanha e outros, né? Tá na moda agora falar do Deus mãe. Pois é, eu soube disso, né? A ideia de que Deus é mãe. Pois é, a Bíblia não trabalha com essa perspectiva. Deus é sempre visto como pai, sempre uma figura paterna e nunca materna. Embora existam determinados substantivos atrelados a Deus, que são, por exemplo, de característica feminina ou lembram isso. Sei lá, a palavra misericórdia, rahamim, vem de rechem. Rechem é útero. Obviamente não quer dizer que Deus tem um útero, né? Seria forçar demais a barra, né? Apenas você tem uma origem nesse aspecto. Então, ver Deus como mãe é algo complicado, porque no Antigo e Novo Testamentos, não apenas na perspectiva judaica, na perspectiva cristã, inclusive na perspectiva islâmica, que não é o foco do nosso debate, mas nas 3 maiores religiões monoteístas do mundo, nos seus escritos sagrados e na sua teologia, nos seus elementos dogmáticos e exegéticos, para não dizer escriturísticos, Deus sempre, sempre, sempre é visto como pai. Haja vista a própria figura, Av, pai. Jesus, no contexto neotestamentário, Abá, por origem,
do aramaico, pai também. Então a figura sempre é do pai. Se você pegar ali a parábola do filho pródigo, o pai e seus 2 filhos, o pai representa Deus. A oração do Pai Nosso e não da Mãe Nossa, dentre tantos e tantos outros textos bíblicos que podemos citar aqui, enfim, ao dia todo, sempre irão realçar Deus como pai ou a figura paterna. Às vezes, Heber, não estou dizendo que é em todos os casos, mas às vezes, por trás dessa ideia de que Deus é mãe, você pode ter, não estou dizendo que necessariamente exista isso, mas pode haver uma agenda mais progressista, ideológica, inclusiva, né? Como assim? Deus é apenas pai, então nós temos que incluir as mulheres da igreja, né? Temos que incluir o feminino, então nós temos que também trazer um discurso de que Deus é mãe. O problema é que isso não aparece nas Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse. Então essa interpretação vinculando a El Shaddai está furada. É furada. Até onde eu sei, nenhum estudioso sério do hebraico bíblico irá defendê-la. Não é que não tenha ninguém que a defenda, tem quem defende. Sempre tem quem defende de tudo, né? As coisas mais ou corretas ou pertinentes, até as coisas mais estapafúrdias, ridículas e absurdas. Então tem quem defenda? Tem. Eu não posso dizer que não, que eu estaria mentindo, seria desonesto intelectualmente. A opinião mais aceita? Não, não é. É muito longe de ser. Ela não tem um respaldo claro ali em termos exegéticos. E, de novo, a meu ver, essa ideia de que Deus é mãe, ela segue mais pautas ideológicas do que é fruto de uma exegese séria, cuidadosa do texto bíblico, vétero e neotestamentário. Quais seriam outros nomes? Bom, aí nós temos vários outros nomes que Deus Qual tem. que você mais gosta? Não, o nome bíblico por excelência é o tetragrama, né? Que não à toa, mas eu diria, como muitos estudiosos entendem, eu faço coro com eles, ele de propósito é impronunciável, a gente não sabe como pronunciar. Por quê? Porque o Deus da Bíblia, que entendemos ser o Deus verdadeiro, ele não se permite ser encaixotado ou encapsulado ou restringido, delimitado ou apequenado pelos nossos diminutos e pequenos conceitos humanos. Ele extrapola. Então ele não permite que nós consigamos manipulá-lo ou compreendê-lo na sua totalidade, algo que poderia ocorrer, por exemplo, se o nome dele, no caso o tetragrama, o nome por excelência, fosse compreensível, e não é. Então, quando Deus se revela, sempre tem algo de misterioso, sempre um elemento chamado em latim de abscônditos, né? Então, ele chega para Moisés: Moisés, o meu nome é Erriaxererie, eu serei o que eu serei. Como assim? É um nome que aponta para um movimento, é um Deus que se revela no movimento, ele não é estático, não é parado, você não consegue capturá-lo ou segurá-lo, porque é um Deus que ele vai se movendo na história, sobretudo na história de Israel, num conceito e contexto da aliança para libertar o seu povo, estar entre o seu povo. Então Deus não se deixa capturar. E uma das provas inequívocas disso, entre outras, além do fato dele ser espírito, eu não tenho como capturar um espírito, né? E ele não permitir que nós façamos a imagem dele, porque ele é espírito. Além disso, tem a questão do nome. Eu não tenho como aprender e compreender de forma plena e total o nome por excelência dele, porque Deus está nos dando uma mensagem muito clara. Não tente colocar um GPS para me seguir, uma caixa para me encaixotar ou encapsular. Não queira me definir. Ele não queira me definir, não queira me limitar. Na Cabalá judaica, ele é chamada de Ensof, que quer dizer sem fim, infinito. Não dá para você delimitá-lo. Ele extrapola todas as coisas e está acima de todas elas. Acho que é a NTLH que usa o eterno. Ele está traduzindo qual termo? Então, o eterno, na verdade, dependendo do contexto, pode ser olam. Olam quer dizer algo de grande duração, de grande período, e eterno. Tá? Então, El Olam, Deus eterno. Só que se traduz só como eterno, dependendo do texto, teria que ver qual é o texto específico, pode ser uma influência da tradição judaica, porque os judeus não se referem a Deus como Deus, né? Nesse caso, como o tetragrama. Então eles vão chamá-lo de, como eu disse, Hashem, o nome. Às vezes nem Elohim o judeu usa.
Elohim, que é o nome explícito, eles usam Elohim. De propósito, eles mudam uma consoante proposital para quê? Para mudar o nome de Deus, para eu me referir a um Deus que não é aquele porque eu não vou transgredir Êxodo 20. Como os ingleses, em vez de God, diz gosh. Oh my gosh, exatamente. Tá. Exatamente, é essa a questão. Então tá. Exatamente. O eterno, é que eu acho que é em Gênesis 1 que eles usam o eterno. Então, se é Gênesis 1, é esquisito, né? Esquisito assim, eu digo com respeito. Eu acho, eu não tenho muita certeza. Agora, eu não sei se nós temos tempo, só para falar sobre a questão do nome de Deus em vão, que é interessante, não sei se tem poucos minutos, não sei, qualquer coisa você pode me cortar. No contexto de Êxodo 20, versículo 7 e Deuteronômio 5, versículo 11, aparece uma expressão das mais interessantes da Bíblia, e nem sempre bem compreendida, que é, nas nossas traduções, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O hebraico, ele transmite a ideia de não levantarás ou não carregarás o nome do Senhor teu Deus para uma coisa vã, para uma coisa inútil, para uma coisa, enfim, sem propósito. Essa é a ideia do hebraico. O que isto significa? Duas interpretações em geral, entre outras subinterpretações, podem ser dadas. Duas. Primeira delas, não tomar o nome do Senhor Deus em vão seria não usá-lo, que é a forma mais comum como nós entendemos, de uma forma desrespeitosa, ou envolvendo o nome de Deus com magia, não querer manipular o nome da divindade para que ela sirva ao seu bel prazer, ou não fazer um falso juramento. Por exemplo, eu juro que se Deus, a gente faz muito isso, sobretudo num contexto mais católico, né, ou sincrético brasileiro, se Deus me ajudar a perder os meus quilos, eu prometo, aquelas promessas de final de ano, a gente está chegando, né, que eu vou mudar a minha dieta, que eu vou fazer isso, aquilo, tal, o nome de Deus em vão. Outra interpretação é entender ali o termo hebraico, nassá, o verbo levantar, como carregar. Então a tradução seria, não carregarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que isto significa dizer? Israel é chamado pelo nome de Deus. É o povo que se chama pelo meu nome, não é? Então, ao carregar o nome de Deus por onde eles vão, eles teriam que tomar cuidado para que, ao serem chamados ou ao levarem, ao carregarem consigo o nome de Deus, eles não deveriam viver uma vida que fosse contradizente a esse nome bendito e santo que eles levavam. Em outras palavras, vocês não levam o nome de Deus? Levamos. Vivam como crentes a Deus. E isso teria como correspondência no contexto cristão a ideia, você não é cristão? Você não leva o nome do Christos, né? Jesus leva. Viva de forma condizente com o nome que você carrega na sua vida. Não adianta você ter a propaganda de cristão, o título de cristão, e viver como um ímpio. Ser um caloteiro, ser um difamador, ser uma pessoa que não presta, ser uma pessoa de má índole. Se você é cristão, o seu título deve ser condizente com o tipo de vida que você leva no dia a dia. E isso é profundo para nós. Amém, amém. A gente está chegando ao final dessa entrevista, né? Quem quiser conversar com o pastor Vailate, os contatos deles foram publicados aí nas redes sociais. Se você não conseguiu anotar, entra nas nossas redes sociais que o contato dele vai estar lá publicado. Vamos ver o resultado da nossa enquete? Você sabe o significado da expressão tetragrama sagrado? Vamos lá. Sim, 43%, a minoria, né? E não, a maioria, 57% não conhecia o significado da expressão tetragrama sagrado, agora já conhece. Muito obrigado, reverendo pastor professor Dr. Carlos Augusto Vailate, que Deus usou mais uma vez e que continue usando muitas e muitas vezes aqui no Vejam Só. Eu que agradeço, Heber, pelo convite, a sua delicadeza sempre no trato para comigo, a Angélica, a produção do Vejam Só, o HIT, que sempre tem sido muito acolhedor, e muito obrigado por tentar contribuir minimamente, ainda que seja para esse assunto. Muito obrigado, Deus abençoe você, toda a equipe querida do Vejam Só. Amém. Glória a Deus, a gente se encontra no próximo Vejam Só Entrevista, na próxima sexta-feira, querendo o Senhor. Até lá.